Vamos voltar a interagir com a CNN Internacional sobre a declaração de lei marcial na Coreia do Sul derrubada pelo parlamento do país. A tradução é da Denise Bobadilha, claro. Para proteger, eles pedem para que a gente saia da região. Há muitos manifestantes trazendo sua indignação com o momento. Vamos aqui nos mover um pouco. Olha aqui. É um tanque, quer dizer, temos um tanque aqui. Vamos agora falar com o historiador, professor em estudos da escola, da Faculdade de Estudos Internacionais da Universidade de Roma. Eu creio que o senhor professor está tão chocado como o restante do mundo e o presidente dos Estados Unidos estaria sabendo somente agora do que aconteceu, do que vem acontecendo nas últimas 3 horas. Acho que o presidente coreano deve falar nas próximas horas, mas talvez ele fique quieto, mas há uma preocupação com a estabilidade da situação no país, caso ele não se manifeste. Nós temos os efeitos na economia e na política na região podem ser fortes se as coisas se mantiverem como estão, não? Sim. Em primeiro lugar, eu fiquei absolutamente espantado, acho que como todos com quem eu conversei na Coreia do Sul, é bastante chocante. Nós temos essa janela agora de 24 horas. Eu acho que deve haver um grande movimento de manifestações em todas as pessoas no país. Pessoas que estavam dormindo vão acordar e descobrir que houve essa lei marcial, que foi quase um golpe do presidente, e de como os legisladores tentaram combater isso. Então, estamos esperando para ver quando os sul-coreanos acordarem, para ver como isso se continuará. E a pergunta se a lei marcial terá mesmo sido encerrada e quais serão as implicações para o presidente. Como ele escolherá fazer isso, porque por isso tem esse prazo de 24 horas. É um prazo muito longo, na verdade, para que os sul-coreanos entendam esse desastre político que foi. Retrocedendo um pouco na história da democracia no país, a história da democracia ela não foi muito uniforme. Nós tivemos décadas de golpes, ditaduras. Nos anos 80 tivemos um levante e tivemos muitos movimentos pró-democracia que foram sufocados até o final dos anos 80, quando o país se tornou realmente democrático. As gerações mais velhas olham para esse momento e imediatamente se lembram do passado, desse passado traumático dos anos 80, Mas o que isso significa para os mais jovens? Eles só conhecem o país como uma democracia pura, especialmente aqueles que nasceram depois dos anos 90. Olha, acho que de muitas formas é isso que funciona. Eu visitei muito o país ao longo de uma década, eu dei aulas ali e os meus estudantes tomam a democracia como algo já dado. Toda democracia tem os seus problemas, mas o país, a Coreia do Sul, teria essa democracia garantida para eles. Alguns hoje devem estar estranhando e sem saber como irão amanhã para a faculdade, como irão para a escola, como irão para trabalhar, sem saber o que está acontecendo no país. Porque é algo que não aconteceu tão longe no passado, é algo que os pais podem ter vivido, os avós certamente viveram várias situações assim, então eu aguardo, então, se essas manifestações vão aumentar e se haverá essa adesão dos mais jovens também. O frio agora, está muito frio no país. Tem o inverno, estamos às portas do inverno.
Então há uma força muito grande a favor da democracia no país. E mesmo nesse frio, as pessoas estão nas ruas nesse momento. E acho que para os mais jovens isso vai ser importante também. Já vimos, na verdade, milhares de pessoas. O nosso repórter Mike Valerio está ali. Ele acabou de trazer ali da rua, são 3 da manhã no país. Então, dá só para imaginar como serão as próximas horas, quando as pessoas acordarem e descobrir que a lei marcial declarada pelo presidente. Muito obrigada, professor. Agora faremos uma pequena pausa e voltaremos ao tema daqui a pouco. O que a gente tem visto, então, é uma grande preocupação, né, Tainá Falcão, com o dia de amanhã, com o day after. O país está passando por uma crise política que tem como precedente 1980, quando começou a democracia ali na Coreia do Sul. Nunca houve uma tentativa de golpe de Estado e a CNN americana aponta que tudo leva a crer que a gente tem um cenário de uma tentativa de golpe de Estado, de um presidente extremamente impopular, que não consegue aprovar nada no Congresso, que é alvo de pedidos de impeachment. É o que a gente comparava aqui com a situação do Brasil. É constitucional a lei marcial, só que ela é constitucional quando há elementos que levam a ela a ser decretada, que é o caso de uma instabilidade política, que é o caso de uma ameaça, por exemplo, de uma colisão social, ou seja, algum movimento social que o poder civil perde os poderes e acaba atribuindo aos militares. Quando a gente fala de estado de sítio no Brasil, é parecido. É quando você não tem a impossibilidade, por exemplo, de reuniões, de greves, ou quando a Constituição brasileira estabelece que há o perigo de uma guerra, mas precisa ter uma guerra para ter estado de sítio. Então é o que a gente chama de golpe constitucional, ou seja, é algo que está previsto na Constituição da Coreia do Sul, mas que os elementos que levam a esse expediente democrático não são conferidos. E é o caso, porque no pronunciamento para decretar a lei marcial, o que o presidente da Coreia do Sul faz é simplesmente dizer que é uma ameaça da Coreia do Norte e não apresenta elementos. A gente teve uma entrevista importante com o Alexandre Uehara, que é um especialista em Coreia do Sul, e ele diz, é narrativa política. Não há nenhuma ameaça nesse momento para que houvesse a lei marcial. Então é uma situação bastante complicada. É preciso que a gente olhe a Coreia do Sul como uma espécie de ilha democrática no continente asiático, assim como é o Japão, ao lado, claro, da Coreia do Norte e da China, que são países comunistas. Então gera uma estabilidade global, porque é um dos últimos bastiões da democracia que agora está numa crise política e sob ameaça, né, Tainá? A gente está acompanhando as informações que estão chegando aqui pela nossa produção. O Léo Lopes está nos munindo de informação direta em conexão com a Coreia do Sul. Para a gente saber o que está acontecendo, essas são imagens ao vivo, em frente ao parlamento. Ainda tem muita gente lá e, apesar de haver um recuo nessa decisão, a partir do que foi votado pelo parlamento do país, ainda tem manifestantes gritando na porta do parlamento e cantando. E dizem o seguinte: nós estamos aqui para lutar contra você. Estamos aqui para lutar contra Yoon, em referência ao presidente impopular da Coreia do Sul, que decidiu por essa lei marcial sem consultar os seus pares, inclusive acabando por ter muita resistência dentro do próprio governo. A expectativa agora é por um pronunciamento do presidente Yoon. A qualquer momento, o Léo nos atualiza. Mais de 1 hora já se passou desde que 190 deputados votaram de forma unânime para suspender o decreto da lei marcial do presidente, apresentado por meio de um pronunciamento de surpresa, pegando também o presidente dos Estados Unidos, segundo a Casa Branca, Joe Biden, de surpresa. Ele que, de saída, manteve uma linha direta, cobrou o presidente da Coreia do Sul explicações e prepara também um pronunciamento em breve. Por hora, o que a gente tem é a manifestação do embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, abre aspas, a Embaixada dos Estados Unidos e o Departamento de Estado estão acompanhando de perto a recente declaração da lei marcial do presidente Yoon. Situação é fluida.
monitore as fontes de notícias locais para atualizações, conforme a situação progride. Esse é um apontamento dado aos americanos também no país. A gente segue acompanhando, daqui a pouquinho temos, portanto, o pronunciamento do Joe Biden e mais o pronunciamento do presidente da Coreia do Sul. Presidente impopular, com menos de 20% do apoio do eleitorado no país, já sofreu várias derrotas, inclusive tem uma oposição muito contundente no parlamento. Essa é mais uma derrota significativa, porque conta também com o apoio de integrantes do próprio governo. Américo Martins, você está aqui conectado com a gente. Fica uma situação muito difícil do presidente da Coreia do Sul. Já era difícil anteriormente. Agora, o que parece ser uma tentativa de golpe de Estado fica ainda pior e isso pode fazer com que os parlamentares levem adiante um pedido de impeachment.